Olá! Retornam as lives sobre os vultos históricos do Espiritismo ligados à área da educação. Com Marcos de Mário, temos apresentado semanalmente grandes vultos, resgatando suas memórias, resgatando seus legados, suas atuações impecáveis, determinadas, perseverantes, de larga contribuição ao pensamento espírita e especificamente à área educativa, a educação do ser humano, o trabalho em prol da educação humana. Sejam, pois, muito bem-vindos. Estamos aqui com o professor Marcos de Mário, nosso companheiro aqui das lives Vultos Históricos. Bem-vindo, Marcos. Que bom. Vamos continuar a nossa série. Muito bom, Alcio, estar com você, com todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Vamos sim continuar nossa história, destacando, nessa série aqui esses espíritas valorosos e que trabalharam pela educação na visão da imortalidade da alma e da reencarnação. Pois é, Marcos. O professor Rivail, cujo nome completo Hipólito Leão Denizar Rivail, mais tarde, o nosso Allan Kardec, utilizando-se o pseudônimo de Allan Kardec, para a apresentação da doutrina espírita à humanidade, o que o imortalizaria nos estudos legados para a humanidade, é alvo de nossa conversa hoje, mas antes dele ser o codificador, nós vamos conhecer o caráter educativo desse conceituado professor francês, nascido no dia 3 de outubro de 1804. Então, Marcos, é uma vertente pouco utilizada. Normalmente falamos do codificador Allan Kardec, mas precisamos conhecer a história daquele que se transformou no codificador do Espiritismo. O professor Rivail, a influência que recebeu, a época, o contexto em que viveu e que nasceu. Marcos, é contigo agora esse início de conversa. Pois é, Orson. Nós falamos muito de Allan Kardec, e é natural isso, claro, porque é com Allan Kardec, com a sua pesquisa, todo o seu trabalho junto aos ensinos dos espíritos superiores, que nós temos o espiritismo. Então, não há como não falar de Allan Kardec, e o foco normalmente é justamente sobre ele, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, às vezes um pouco antes, porque nós podemos recuar a 1855, quando a pesquisa realmente teve início. Então, a maioria conhece o Allan Kardec. Mas a proposta hoje não é falar dele como codificador do espiritismo, mas é falar do professor, do pedagogo Denizar Rivail, ou Denizar Rivail, depende aí da questão da pronúncia aí do francês, mas, aliás, para quem não sabe, nós aqui no Brasil, como, aliás, isso acontece em todos os países, nós temos o direito de aportuguesar o nome. Isso não é um problema. E é um espírito realmente de escola, que você percebe que já veio cumprir uma missão e que reencarnou no mesmo ano em que, na França, ele que era francês, Napoleão Bonaparte se coroava imperador da França. Então, nós temos assim dois grandes episódios em 1804. Você tem o nascimento do futuro Allan Kardec e você tem essa coroação do nosso Napoleão Bonaparte, que vai marcar muito o contexto da época, porque Napoleão Bonaparte, defendendo a República Francesa, que havia acontecido em 1789, com a famosa Revolução Francesa, só que ele entendeu que deveria implantar um código civil nas outras nações na base da espada, da guerra, que foi o grande erro de Napoleão Bonaparte. E o nosso Denizar Rivail, ele vai reencarnar nesse contexto e viver nesse contexto das guerras napoleônicas. E vai, na sua infância, ser levado, tudo indica, pelas pesquisas históricas, que ele é levado pela sua mãe, ele vai ser levado para estudar na Suíça, onde nós temos o grande educador Johann Heinrich Pestalozzi, aportuguesando, João Henrique Pestalozzi. E esse educador ele já tinha inaugurado o Instituto de Yverdon,
e o nosso Denisard vai estudar com ele. O Denisard tinha aproximadamente 10 anos de idade, vai estudar lá em Yverdon, que é uma escola revolucionária, não só para a época, mas para os tempos atuais, igualmente, e ele vai sair formado lá de Yverdon, vai sair formado ali pelos seus 18, 19 anos. Ele tem duas formações, a formação como professor e a formação do que hoje aqui no Brasil nós chamamos de administração escolar. Então, ele sai com as duas formações e não retorna para Lyon, que é a sua terra natal lá na França. Ele vai para Paris, que na época é considerada a cidade-luz da Europa, né? Ou seja, toda aquela cultura, todas as discussões filosóficas, a literatura, a artes, tudo fervilhava lá em Paris, e é para onde ele vai. Então, hoje, nós vamos falar dessa trajetória que o Denisard Rivail vai fazer lá na França, já com seus 19, 20 anos de idade, até 1855, quando ele, então, vai se dedicar aos estudos dos fenômenos espíritas e vai, então, em 57, lançar o Livro dos Espíritos e o Espiritismo. Marcos, é interessante situar historicamente isso, porque uma criança de 10 anos, ele estaria ali por volta de 1814, e somente em 1855 é que vão surgir os fenômenos que atraíram a sua atenção. Quer dizer, 40 anos depois, aproximadamente, a gente não imagina o que vem pela frente, né? O ilustre professor que foi estudar com Pestalozzi e que ali permaneceu adquirindo seus conhecimentos e desenvolvendo, não imaginava o que o aguardava, embora inconscientemente trouxesse na bagagem espiritual esse compromisso futuro. E é interessante porque você citou as guerras promovidas por Napoleão, que inclusive propiciou aí o desaparecimento do seu próprio pai, o próprio pai de Hipólite, né? É verdade. Houve todo o envolvimento, que a França toda se envolveu nas guerras napoleônicas, no início com bastante sucesso, mas nós sabemos, né, que toda aquela pessoa que começa a achar que pode dominar o mundo começa a ter as suas derrotas, subestima os adversários, e Napoleão Bonaparte cometeu isso. Então, no princípio, a França, que defendia o seu novo regime, porque em 1789 a monarquia foi derrubada, né? Luís XVI era o imperador da França, ele foi derrubado, instaurou-se a República, com o lema da liberdade, igualdade, fraternidade, mas os outros países, como o Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e outras, se voltaram contra essa França revolucionária. Claro, eles não tinham esse interesse, porque eram países monarquistas. Então, várias guerras se sucederam. Então, até 1804, quando Napoleão Bonaparte assume, a França passou por crises muito sérias e quase que perde, na verdade, a sua independência. E Napoleão, como general, é que fez ressurgir, então, a França, só que ele foi além, né? Porque ele não apenas restaurou as fronteiras francesas, como ele resolveu invadir os outros países e derrubar as outras monarquias para instaurar, então, aquele ideário dos revolucionários franceses. Ideário do qual ele acabou se afastando, porque ele virou um déspota. Tanto, não, Orson, que nós temos em 1804 um fato inédito, porque você tem, né, um cônsul, que, como ele era chamado, uma espécie de primeiro-ministro da França, que se coroou imperador sem que a França fosse um império, porque a França era uma república. Então, você tem uma república em que o chefe de Estado, ao mesmo tempo, se declara primeiro-ministro e imperador de um império que não existe, já que é uma república. Então, tudo isso convulsionou a França e atingiu a Suíça. A Suíça tem também os seus ideários e eles vão também fazer a chamada Revolução Helvética, onde eles também derrubam a monarquia lá na Suíça, e você tem entre esses revolucionários o Pestalozzi.
Pestalozzi, inclusive, que foi condecorado, ele recebeu condecorações da Revolução Francesa, por causa dos ideais dele, de toda a luta que ele fez na Suíça. Mas Pestalozzi percebeu que não podia confiar nos governantes, não podia confiar nos chamados déspotas esclarecidos, que eram os nobres e burgueses de maior riqueza, porque ninguém entendia exatamente o grande significado da educação. É quando ele acaba se afastando do governo lá na Suíça, e ele, então, resolve fazer um caminho sozinho. Ele vai ter uma experiência, primeiramente na cidade de Burgdorf, e dessa experiência ele vai para Yverdon, em Yverdon, que é um cantão suíço. Aqui no Brasil nós chamaríamos de um estado, não é um estado em que predomina a língua francesa, porque na Suíça você tem o predomínio de 3 línguas, o alemão, o francês e o italiano, dependendo da região ali da Suíça. Então ele vai para Yverdon, a convite da prefeitura local, ele recebe então um castelo medieval, que ficava no centro de Yverdon, o castelo existe até hoje é um centro cultural e museu. E lá ele recebe toda a liberdade para montar a escola, e ele funda, então, o Instituto de Yverdon. Em que ano? 1804. Então, é a data do couramento de Napoleão Bonaparte, a data do renascimento do nosso Denisard Rivail, o Allan Kardec, e é a data da fundação do Instituto de Yverdon, com Pestalozzi à frente. E a Suíça estava enfrentando muita miséria, muitos problemas por causa daquelas guerras napoleônicas, mas Napoleão vai cair, a França volta à monarquia, então o nosso pequeno Denisard, que fica ali de 1814 até aproximadamente 1823, lá em Yverdon, ele viveu esse maremoto político, cultural da época, e vai viver isso até 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, porque ele vai enfrentar revoluções e contra-revoluções dentro da França. Porque a história política francesa da época foi a queda da monarquia, início da república, queda da república, volta da monarquia, queda de novo da monarquia, volta da república. Então, realmente, foi uma fase bem difícil que ele viveu e que vai forjar todo o caráter dele para ser uma pessoa bastante ética e íntegra. É muito interessante ver esse aspecto político, administrativo, histórico de um país conturbado, né, que antes já vivera a questão de Joana d'Arc também na própria história. E a gente vendo essa descrição aí, Marcos, de 200 anos atrás, parece que está se repetindo hoje na humanidade essas conturbações todas, esses déspotas que se apoderam com a ilusão do poder, e a gente parece que vê a história se repetir. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala aí, que na Suíça havia 3 idiomas correntes em uso em função da região aqui que se fala, que se está. Você acha que esse é um fator determinante para que o menino Hippolyte, ou o jovem Rivail, se tornasse um poliglota também em função dessa vivência no castelo de Yverdon? Sim, podemos afirmar isso sim, porque lá em Yverdon, Yverdon chegou a ter, aproximadamente, no auge, Yverdon teve uns 200 alunos. E Pestalozzi recebia alunos de todos os locais, da Suíça, da Alemanha, da França, da Itália e assim por diante. Era uma escola poliglota, essa que é a verdade. Predominavam o francês e o alemão, né? Era o predomínio. Tanto que o nosso Denisard, ele vai aprender fluentemente o alemão. Na sua carreira literária, ele vai traduzir várias obras do alemão para o francês e do francês para o alemão. Ele tem domínio dessas 2 línguas, dessas 2 gramáticas. Provavelmente deve ter estudado também um pouco mais, porque quando você pega a fase de Allan Kardec, na Revista Espírita, quando você começa a ler a Revista Espírita, você vê que ele mesmo, ao falar de correspondências que recebia de outros países, raras vezes, poucas vezes, ele fala de ter
tido que solicitar a tradução. Ou seja, então, correspondências que vinham da Alemanha, da Itália, da Espanha, aparentemente ele mesmo traduzia. Ele só não traduzia quando via da Rússia, então aí não que ele pedia realmente a tradução. Então, é provável que lá no Instituto de Yverdon ele tenha, assim, aprendido, não além do francês, né? Mas com certeza ele aprendeu o alemão e provavelmente deve ter aprendido o italiano e também o espanhol. Não sabemos até que ponto ele dominava também o inglês, que também é uma possibilidade. Ele foi um grande estudante e, segundo os registros que existem no Instituto de Yverdon, ele chegou ao posto do que Pestalozzi chamava de submestre, que é aquele aluno que se destaca e que passa, então, a ser uma ponte entre os professores e os demais alunos, ou seja, é uma espécie de coordenador de determinadas atividades, determinados estudos com os próprios colegas. Houve, durante um tempo, alguns biógrafos que achavam que ele chegou até a substituir Pestalozzi na direção lá do Instituto, mas isso nunca foi provado. Aliás, pelo contrário, na verdade, Pestalozzi nunca foi substituído mesmo, mas a condição de submestre, sim, de ser um aluno mais adiantado e que era, então, assumir essa figura de auxiliar dos professores junto aos demais alunos. Ô Marcos, apenas para informação aos nossos telespectadores, durante todo esse tempo que o menino e o jovem adolescente, o jovem Hipólito permaneceu no Instituto de Pestalozzi, qual era o perfil pedagógico de Pestalozzi que o menino recebeu? Bom, é necessário, né? Precisamos conversar realmente um pouquinho sobre Pestalozzi. Pestalozzi é o seguinte, Pestalozzi nunca teve formação acadêmica, ou seja, ele nunca estudou numa universidade, nada dessas coisas. Pestalozzi era um idealista da educação e considerava que a educação era tudo. Ele lançou não apenas na Suíça, mas para o mundo a educação pública, ou seja, né, que os governos mantivessem sistemas escolares públicos e gratuitos. E Pestalozzi trabalhou muito para que fosse atendida a infância pobre. Ele foi muito dedicado mesmo a isso, de amparar as famílias e as crianças das classes mais miseráveis da população suíça. E também tinha um ideal de ética, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, que são os lemas lá da Revolução Francesa, muito forte. Pestalozzi teve, de família, uma formação protestante, mas ele mesmo, pessoalmente, nunca seguiu efetivamente o protestantismo. Mas, moralmente, essa formação foi muito importante a ele. Ele sofreu um tanto quanto com isso, que, por exemplo, no Instituto de Yverdon, a religião era considerada facultativa para os alunos. Eles podiam estudar o catolicismo, podiam estudar o protestantismo, que eles bem entendessem. E Pestalozzi foi muito atacado por causa disso, né? Porque a Igreja Católica queria que o Instituto de Yverdon ensinasse apenas o catolicismo. E a Igreja Protestante queria que Pestalozzi ensinasse apenas o protestantismo. E ele se dizia um cristão, nada mais do que isso. Então, ele tinha uma moral ilibada. E o Instituto foi uma escola revolucionária. Ele transformou aquele castelo medieval numa escola que é uma escola dos sonhos até os dias de hoje. E que, aliás, alguns movimentos educacionais inovadores, transformadores, estão hoje realmente repetindo com base no Instituto de Yverdon. Para começar, o portão da escola nunca fechava. E em 20 anos de funcionamento, nunca um aluno fugiu do Instituto. Ele aboliu castigos de qualquer ordem, isso não era admitido dentro do Instituto. Ele criou as salas de trabalho, ou seja, imagine, Oscar, existe uma sala da matemática, a sala, no caso lá da língua francesa, da língua alemã, a sala da biologia, a sala da química, a sala da física e assim por diante. Os alunos é que percorriam a escola, se deslocando pelas salas, porque os professores
os especializados, ficavam nas suas salas, com todo o material disponível. Aulas, por exemplo, de biologia, de botânica, educação física, não eram feitas dentro do instituto, mas feitas junto à natureza. Os alunos saíam em excursão pela floresta, pelo lago Neuchâtel, e eles faziam isso ao vivo ali. Ele instituiu as assembleias, os alunos discutiam tudo, e inclusive o projeto pedagógico da escola. Toda sexta-feira, a escola parava para fazer uma assembleia, onde todo mundo tinha o direito de falar, de dar sugestões, ideias, se fazia uma ata, todo mundo assinava, né? E aí, na semana seguinte, se tentava implementar aquilo. O último horário de estudo, a escola era integral, de horário integral, o último horário os alunos eram livres para estudar o que bem entendessem ou fazerem outros tipos de atividades. Cantava-se na escola o tempo todo. Hoje, né, nós chamaríamos isso de música ambiente. A música ambiente não existia, né? Então, era o cantor feônico que eles utilizavam. E Pestalozzi criou, dentro da sua metodologia, diversos tipos de atividades, dispositivos pedagógicos. Foi uma revolução, tanto que o ideário ele se espalhou pela Europa. E o Instituto de Yverdon foi considerado por várias comissões educacionais como uma escola modelo para toda a Europa. Do Instituto de Yverdon saíram, por exemplo, né, o nosso Denisard Rivaio, que vai se transformar no Allan Kardec, saiu o Herber, que vai lançar toda a base da psicologia do desenvolvimento infantil, vai sair Froebel, que vai lançar para o mundo os Jardins da Infância, todos eles baseados em Pestalozzi. E quando nós temos, um século depois, já final do século XIX, mas principalmente no início do século XX, o movimento das escolas novas, com Freinet, Ferriere, Montessori e outros, todos eles, todos se declaram todos discípulos de Pestalozzi, que eles estavam trazendo de volta o trabalho de Pestalozzi e especificamente aquela escola que foi o Instituto de Yverdon. Então, e foi nesse meio que estudou o nosso Denisard Rivail. Puxa, Marcos, isso é um verdadeiro sonho para o educador, hein? Um modelo desta qualidade, como você disse, todos eles aderiram e hoje em dia é um sonho realmente para o educador. E foi nesse ambiente que o jovem Rivail se formou, escolhendo as experiências próprias desse método. Agora, Marcos, quando ele se formou lá e saiu da escola, ficou até 1823, são aproximadamente 9 anos de formação, de aproveitamento pedagógico, didático-pedagógico ali do método pestalozziano de ensino. Aí ele voltou para Paris. E aí ele foi ser professor mesmo, foi trabalhar em escolas. Como é que foi esse período pós-Yverdon? Pois é. Ele está em 1823 de volta à França, Paris, e em 1823 mesmo, ele já lança um livro na área da educação. A Biblioteca Nacional da França tem o registro de lançamento do livro datado de 6 de dezembro de 1823. E é a obra Curso Prático e Teórico de Aritmética, e com subtítulo De acordo com o método de Pestalozzi. Por isso que o Denisard Rivail é considerado, na verdade, um dos lançadores do método pestalozziano de ensino na França, junto com o Julien de Paris, que também estudou ali com Pestalozzi e alguns outros, mas ele também é considerado um pioneiro. Então, você veja, né? Ele está ali com 19 anos, nem chegou a fazer, né? E ainda ia fazer 20 anos de idade, e ele já estava lançando uma obra pedagógica. Na sequência, sim, ele vai se dedicar como professor e logo ele vai fundar uma escola, que ele chamou de escola de primeiro grau, que depois vai se transformar no ano seguinte no Instituto Rivail, que também foi muito bem considerado lá em Paris. E nesse meio termo, porque era uma pessoa
muito ligado à cultura, ele vai conhecer a sua esposa, que é a Amélie Gabrielle Baudet, que era poetisa e também tinha formação para o magistério, coisa rara para a época, vamos assinalar isso era raro, uma mulher que tinha conseguido estudar e tinha essa formação. E os dois vão casar e vão trabalhar juntos como professores no Instituto Rivail. Ele vai se manter nisso, né, durante muito e muito tempo. Que interessantes essas observações históricas, né? Então, esse Instituto Rivail que ele fundou e trabalhava junto com a Amélie era uma escola de propriedade dele, em que era o seu meio de vida mesmo, como professor profissional. E ele publicou quantos livros, Marcos, nesse período todo que se dedicou à educação como professor junto com a Amélie? Bem, até 1855, quando ele vai, então, começar a se dedicar aos fenômenos espíritas, ele publicou um total de 22 livros didático-pedagógicos. Foi um grande autor. E algumas obras dele, principalmente de aritmética e de gramática francesa, foram adotadas pelo sistema de ensino francês, chegando, inclusive, a serem utilizadas, há registros sobre isso, na Universidade da Sorbonne, que é mundialmente conhecida. Ele era considerado um grande gramático francês e um homem que gostava muito de teatro, literatura de uma forma geral, as artes. Ele era muito bem considerado, porque ele foi chamado, inclusive, de o bom senso. Dizia-se nos salões parisienses que quando havia uma discussão muito acalorada e que ninguém chegava a conclusão alguma, que era preciso localizar o professor Denisard Rivail para chamá-lo para que ele, com seu bom senso, desse a sua opinião e acalmasse a opinião de todo mundo. E ele estudou muito. Por mais incrível que pareça, Orson, além de dominar a língua francesa, a gramática francesa, a aritmética, ele também dominava a fisiologia, a botânica, a química, a física, a astronomia, que ele deu aulas de todas essas matérias durante toda a sua vida. Ele tinha domínio quase que completo sobre tudo. Que riqueza de informações, Marcos. Olha que coisa bonita a gente conhecer o antes, o pré-Kardec, um homem voltado à educação, com uma inteligência rara, uma dedicação exclusiva à educação, casou-se também com uma educadora, os dois trabalharam juntos, publicou livros adotados pelo sistema de ensino público da França, e além de tudo, Marcos, você citou aí a qualidade de tradutor também, como você já citou, né? Quer dizer, ele era autor, tradutor e um influente educador. Podemos classificar este homem, este moço, esse jovem, com esses títulos? Com certeza. O que acontece, se você chegar na França hoje e for procurar na história da educação francesa o professor Denisard Rivail, você praticamente não vai encontrar. Tá? As referências são muito esparsas. E você, mas como pode? Um homem com essa intelectualidade toda, 22 livros escritos, considerado um grande gramático francês, e não apenas isso, porque vamos lembrar aqui que em 1824, o governo francês abriu um concurso para que os educadores apresentassem planos para a melhoria da instrução pública. E ele resolveu participar desse concurso, escreveu uma monografia, e ele ganhou o primeiro prêmio. E a monografia dele teve o mesmo título, né? Plano proposto para a melhoria da instrução pública da França. Ele, nessa monografia, foi revolucionário, que primeiro que ele apontou que a verdadeira educação era a educação que realizava a formação moral do ser humano. Segundo, ele apontou a necessidade do governo francês de abrir escolas para formação de professores, porque naquela época não existia. E terceiro, ele apontou para o governo francês a necessidade de abrir para que as mulheres também pudessem estudar. E depois, na sequência, quando ele fecha o Instituto Rivail, ele vai trabalhar com outro grande educador francês, que é o Lévi Alvarez.
e com o Levi Alvarez, eles vão abrir turmas que aconteciam à noite para se prepararem aos exames públicos nacionais e para entrar nas universidades, e os dois vão abrir turmas mistas, homens e mulheres. Isso nunca tinha acontecido lá na França, era uma coisa assim revolucionária. Mas o que aconteceu? Aconteceu que em 1857 ele ficou louco, perdeu a razão, perdeu o juízo, abateu-se sobre Denizar Rivail, um transtorno mental, porque agora ele só falava que conversava com os mortos. E é por isso que ele foi assim riscado, apagado da história da educação francesa. E como ele passou realmente a assinar por Allan Kardec e chegou à conclusão, né, que aquele período todo dele, que ele já tinha, inclusive, se aposentado, né, já era o passado, porque agora a vida dele seria totalmente dedicada à divulgação do espiritismo. É claro que na história francesa da educação, ele, então, olha, tira o nome dele, porque perdemos o professor Denizar Rivail. Que pena! Um homem tão ilustre, culto, que tanto fez pela nossa educação e pela nossa cultura, agora anda por aí dizendo que como é que ele fala? Esses tais de espíritos aí falam com ele. Uma pena, mas perdemos o professor. Foi isso que aconteceu. Ô Marcos, essa sua citação que me faz rir aqui lembra duas coisas, dois extremos aí. Primeiro, nós temos o preconceito, a resistência contra as ideias inovadoras que as pessoas não imaginavam a grandeza que estava por trás daquele fenômeno das mesas girantes que despertou a atenção do jovem Rivail, já à altura dos seus 50 anos, para a época um homem idoso, né, 50 anos, mas que levou a buscar esse conhecimento. E, por outro lado, Marcos, a grande virtude de Rivail, renunciando a toda conquista e prestígio social que ele adquirira com o seu trabalho na educação. Nós temos dois extremos aí, né? O preconceito versus a renúncia pessoal de alguém que renuncia ao próprio nome e deixa para trás uma história em favor de uma causa. Que coisa bonita isso, Marcos. Grandioso. Sem nenhuma dúvida, né? E essa questão da renúncia dele é muito importante. Quando ele foi obrigado a fechar a sua escola, o Instituto Rivail, por dois motivos. Primeiro, que ele tinha como sócio um tio, e esse tio tinha um vício do jogo, né? E isso acabou acumulando dívidas. E segundo, porque a Igreja Católica estava fazendo uma pressão muito grande sobre o governo francês para que o catolicismo, de novo, fosse reconhecida como religião oficial da França e que o sistema escolar, o sistema de educação, ficasse na mão da Igreja Católica, como era na época da monarquia. Então, por esses fatores, ele chegou, então, à conclusão que não dava para sustentar a sua escola. E ele faz aí a primeira renúncia, porque ele resolve, em acordo com a sua esposa, Méry Boudet, ele resolve, então, trabalhar como contabilista de casas comerciais e se dedicar à educação à noite e nos fins de semana gratuitamente. O professor Denizar Rivail nunca mais cobrou para ensinar. Nunca mais recebeu um centavo para dar aula. E ele trabalhou incansavelmente, junto com o Levi Alvarez e outros educadores, dando aulas à noite para preparar os jovens, que ele se dedicou mais à juventude, para que esses jovens tivessem condições efetivas de conseguir entrar nas universidades, passar nos concursos públicos do governo francês, e também ele se dedicou às traduções. Então, profissionalmente, ele passou a se dedicar à contabilidade e às traduções de livros do francês para o alemão e do alemão para o francês. Então, ele faz a primeira renúncia. Não viverei mais da educação. Trabalharei nela, mas já não admito mais receber. E assim ele vai até chegar à sua aposentadoria. Nesse interim, é bom nós colocarmos isso, como é que ele chega ao espiritismo? O nosso Denizar foi muito voltado à ciência. Era um grande estudioso do magnetismo,
das forças magnéticas. Ele era um discípulo de Mesmer e também do nosso Marquês de Puysegur, que era francês, muito dedicado a esses estudos, e por isso que ele não teve dificuldade em adentrar depois aos fenômenos espíritas, aos fenômenos mediúnicos. E aí, quando ele adentra, né, esse novo viés da vida dele, ele vai fazer essa sua segunda grande renúncia, ou seja, a de renunciar ao próprio nome, a renunciar à fama que ele já tinha como educador, né, para sustentar o pseudônimo Allan Kardec e toda a luta para divulgar o espiritismo. Então, foi um homem realmente espetacular, e ele tem um artigo na Revista Espírita em que ele rebate uma acusação que estavam fazendo a ele na imprensa, de que ele era um milionário, que ele tinha ganho muito dinheiro com a educação e estava ganhando rios de dinheiro com o tal do espiritismo. E aí ele diz, muito jocosamente, ele diz assim, né? Bem, essa é a acusação que me fazem. Eu gostaria que os meus acusadores mostrassem para mim onde o dinheiro está, porque eu ando procurando, sabe? A Sociedade Paris de Estudos Espíritas aqui de Paris está precisando muito desse dinheiro, mas eu não sei onde ele está. Então, se puderem mostrar para mim, né, onde que ele está, onde estão os meus milhões, eu estou procurando também, porque ele foi uma pessoa sempre muito simples, humilde, e já em 1855 ele se aposenta e passa a viver só da aposentadoria. E nada mais do que isso. Depois, um pouco mais à frente, ele vai ganhar uma herança que vem por parte da família da sua mãe. E aí, realmente, ele tem uma folga na sua vida, mas, mesmo assim, ele se dedica a ampliar as atividades da Sociedade Espírita de Paris, né? Aquela coisa toda que era a dedicação dele. Então, foi um homem de renúncias, porque ele não estava preocupado realmente com essa questão dos aplausos do mundo terreno. Ele tinha uma visão muito mais ampla do que essa. Bom, Marcos, diante de tudo que você está expondo aí, nós vamos ver também a renúncia da esposa, né? Porque acompanhando a renúncia do marido, que naturalmente essa postura dele de não viver mais da educação e viver da atividade contábil, de contabilista e também de traduções, impôs para ele algumas limitações de possibilidades econômicas e financeiras, o que exigiu a renúncia também da esposa em vários pontos. Mas eu queria destacar também, Marcos, enquanto você falava anteriormente sobre o grande gramático francês, quando a gente lê o Kardec, embora sejam traduções para o português, a gente verifica a lucidez das suas argumentações, a riqueza do vocabulário, né? Ainda que sejam traduções para o português. Mas eu fico imaginando a facilidade que este homem encontrava em expor as suas ideias, como a gente encontra nas obras da codificação, demonstrando toda a grandeza e perspicácia intelectual deste autor. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, ele, ainda como o professor Denis Arrival, ele vai fazer parte, pelo menos ele é diplomado, em alguns ele era membro correspondente, em algumas outras sociedades ele era um membro mais efetivo, mais ativo, mas no total ele possui 12 diplomações de sociedades científicas e academias literárias de toda a França. Não era um homem qualquer, era um homem de muita cultura, de muito conhecimento, mas que se mantinha sempre humilde. Todos diziam que ele era uma pessoa que sabia ouvir, antes de mais nada, e que as suas colocações sempre eram muito ponderadas, lógicas, racionais, que ele tinha um pensamento científico. Era uma pessoa metódica, sabia utilizar a metodologia, por isso ele era muito respeitado. E ele frequentava os salões parisienses, ele gostava muito de frequentar museus, teatros, sempre fez isso, com sacrifícios, você lembrou muito bem, com muitos sacrifícios, ali conjugado com a Amélie Baudet, que sempre o apoiou, foi o seu braço direito. A Amélie Baudet revisava os textos dele, trocava as ideias com ele, foi um casal de uma harmonia muito grande. Então,
Então, ele se privou, claro, de várias coisas, porque o orçamento familiar não permitiam, mas ele sempre acompanhou tudo. Há uma curiosidade, porque no ano de 1848, nessas revoluções e contra-revoluções do sistema político francês, a capital, Paris, foi tomada por barricadas, né? O povo se levantou para mais uma derrubada de governo. Então, nós ficamos assim imaginando, 1848, nosso professor estava no auge, vivendo ali em Paris, né? E você fica imaginando que tinha que tomar cuidado para sair à rua. Como é que foi aquela situação das pessoas com barricadas, entrincheiradas, o governo mandando o exército para a rua, Paris praticamente em chamas, e ele, na época, nas declarações que ele fez, escritos dele, ele se manteve íntegro e jogando toda a questão para a crise moral, que se abatia, como se abate até hoje. E ele continuou apontando que o caminho era justamente essa educação, não a que intelectualiza, a que deixa você cheio de conhecimentos, mas a que torna você uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, que pensa nos outros, uma pessoa ética, que jamais irá se corromper, nem fazer nada que esteja em desacordo com a lei vigente. Então, ele não entrou nas rodas de discussão política, ele evitava isso, e sempre que chamado a falar alguma coisa, ele entrava, então, para o campo da educação, entrava para o campo da moral, para mostrar, olha, o caminho é este. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar com essas revoluções e contra-revoluções, mas sem nada a resolver, porque é uma disputa de egos, das pessoas, dos grupos, e não é isso que resolve a humanidade. Ele vai levar isso para o espiritismo, né? Porque já era dele, né? Então, foi um casamento perfeito. Eu fiquei imaginando que toda essa cultura e toda essa maneira de lidar com as coisas, este método que ele utilizava na própria vida, na análise das situações, da própria profissão e no relacionamento social, e você disse que ele gostava de arte, de cultura, ia aos teatros, apesar das limitações, tudo isso preparou o futuro codificador do espiritismo. Marcos, nós também temos notícias, né, de que ele foi muito resistente à ideia de ir presenciar as chamadas sessões das mesas girantes, como era moda na época, e só foi porque um amigo o sensibilizou muito, né? E este amigo, naturalmente, fazia parte desses círculos culturais que ele participava. É verdade, ó, é o Fortier, e Fortier era muito amigo do Denisard, e já participava dessas reuniões das mesas girantes e foi conversar com ele. E falou. E o Denisard, um homem de ciência, um homem prático, de raciocínio, ele disse, olha, a bem dizer a verdade, por tudo que eu já estudei e experimentei, as forças magnéticas podem explicar esse fenômeno. Mesa levantar, girar, ir para lá e para cá e tal. Não vejo nada demais nisso. Tá? E como também tem muita fantasia, muita mística dentro disso, eu me reservo, tá? Não quero participar de nenhuma reunião, não. Mas o Fortier chegou para ele depois e falou, não, porque a mesa responde às nossas perguntas, assim, assado, e explicou lá como é que o fenômeno acontecia. Aí ele falou, não, espera um pouco, agora você já está me falando uma coisa que eu já não tenho como explicar pelas forças magnéticas. Mas, meu amigo, mesa não tem cérebro. Como é que mesa pode responder perguntas? E aí ele falou assim, bom, Fortier é um grande estudioso, homem de muito conhecimento, um homem equilibrado. Ele não pode ter enlouquecido. E foi quando ele aceitou. E ele foi com a sua esposa, Amélie Boudet, foi assistir uma reunião na casa da senhora Planey-Moisson, e lá ele pesquisou todo o ambiente, assistiu os fenômenos, e eu sempre digo, né, eu tenho que ficar imaginando aqui, como foi a saída dele e da Amélie daquela residência à noite, na carruagem, voltando para casa. Eles se conversaram, ficaram mudos, só pensando, que fenômenos foram esses que nós assistimos? Como explicar isso? Então, ele confessa que ele se colocou, a partir daquela noite, com a missão de explicar o fenômeno.
como que uma mesa que não tem cérebro, que não pensa, que não tem vida própria, pode responder perguntas sobre os mais diversos assuntos, mostrando uma intelectualidade que, na verdade, não existe. E ele até, muito científico, se você pegar um serrote e cortar a mesa, você jamais irá achar um cérebro nela. Todo mundo sabe disso. E aí, então, ele se encarrega de descobrir que fenômeno é esse. Então, é o homem da ciência, o homem que já conhecia os fenômenos magnéticos, que se vê à frente de uma coisa nova, e como ele tinha uma mente muito aberta, ele não rejeita. Ele falou, o fato está aqui na minha frente, eu não posso negar o fato. Então, se eu não posso negar o fato, eu tenho agora que trabalhar para tentar explicar. Então, o homem de ciência falou mais alto, e aí ele vai se desdobrar, mas como ele confessa, né, e aí já é assunto para outro programa, né, que quando ele chega na realidade do espírito, não era o que ele estava pensando, que na verdade foi o fenômeno que se revelou a ele, e aí muda toda a história. Né? Ô Marcos, é interessante você citar a volta do casal para casa depois de sair da sessão, porque eram dois educadores habituados a debates filosóficos, inclusive, né? Habituados a raciocinar, eles pertenciam à classe cultural da sociedade francesa da época. Ô Marcos, os telespectadores que estão nos assistindo aqui podem estar se perguntando, uma vez que você citou aí a pressão da Igreja Católica sobre a França, sobre o governo francês, que pegou toda essa época, desejando ser a religião oficial. E qual era a crença de Kardec no quesito religiosidade, antes dele ser Kardec? Bom, o nosso professor Denisard seguiu a mesma linha de Pestalozzi, do qual ele era discípulo. Sou um cristão. Respeito a Igreja Católica, respeito a Igreja Protestante, mas tenho críticas sobre as duas, mas não deixo de ser um religioso. Acredito em Deus, acredito na alma, mas não sou nem católico, nem protestante. Eu sou um cristão. O que gerou também vários debates durante a vida dele como educador, porque havia aquela pressão, né, de você ter que escolher uma coisa ou outra, mas ele sempre entendeu que religião é uma questão de foro íntimo. E como era uma questão de foro íntimo, ele havia chegado à conclusão que ele não podia se declarar nem católico e nem protestante, porque, embora compreendendo as duas, vendo também as coisas positivas de ambas as igrejas, mas ele também tecia críticas às duas, dentro da sua teologia, dentro das suas práticas, dentro do seu pensamento sobre a alma, a qual ele não concordava como um homem de ciência que ele também era. Há nisso, Orson, um episódio que vale a pena trazermos aqui para o programa. Esse episódio, aliás, não está na biografia dele, porque o episódio é revelado pelo espírito Charles, através da Ivone Pereira, né, dessa nossa querida médium, e que se encontra no livro Amor e Ódio. Calma, eu não vou contar a história do livro, não vou dar spoiler aqui no nosso programa, tá? Mas vale a pena ler esse romance Amor e Ódio, como vale. Acontece que o personagem principal desse romance foi aluno do nosso Denisard. E quando ele está lá fazendo uma festa, aquela coisa toda, eles estão juntos, Denisard e Amélie comparecem à festa. E eles têm uma reunião entre eles e sentam para conversar. E esse nosso personagem, depois de muito sofrer, ele está com a ideia de refazer a vida dele fora da França, para ir para a América do Norte, né, os nossos Estados Unidos da América. E aí, então, sentados na sala, ele pergunta a opinião do professor. E eu vou ler aqui, então isso está no livro Amor e Ódio, a resposta, né, que o nosso Denisard deu ali. E ele diz o seguinte, o Charles comentando, diz assim, realizou-se o ágape sob a melhor cordialidade. A ele comparecendo ainda outras nobres amizades do círculo de relações dos dois amigos. Dentre estas, o insigne poeta Victor Hugo. Verificou-se, então, o substancioso debate entre o professor e seus antigos alunos, durante o qual, com aquela visão admirável que possuía, Rivail ponderou as grandes vantagens de ordem material e financeira
decorrentes da realização desse desejo de seu aluno realizar a viagem aos Estados Unidos da América. Ele era um homem de visão. E ele olhou para o seu ex-aluno e disse: meu amigo, você precisa se refazer, não é? Sua ideia de ir para os Estados Unidos é uma ideia muito boa, porque é um país emergente. É um país, né, que pode realmente levantar você financeiramente, familiarmente, enfim. Então, se essa é a sua decisão, você tem o meu apoio. No seu lugar, eu iria para os Estados Unidos, não ficaria na França. Bom, o que o ex-aluno fez ou deixou de fazer só lendo o Romance Amor e Ódio. E a citação do Victor Hugo é muito importante, porque o nosso Denisard era muito conhecido na cultura francesa, e ele teve grandes amigos. Victor Hugo, esse grande literato e poeta francês, era amiguíssimo do Denisard Rivail, como também o teatrólogo, o Théophile Gautier, o outro homem das artes, que é o Victorien Sardou, e assim por diante. Ele tinha um rol de amizades muito grande. Inclusive, nesse romance Amor e Ódio, há um outro lance em que ele, o professor Denisard, e o Victor Hugo vão agir junto à justiça francesa, né, para beneficiar esse ex-aluno que estava lá sofrendo uma acusação, mas que, na verdade, era inocente. Então, aí nós vemos o caráter, né, esse caráter tão grande e profundo desse homem, que era um caráter bastante humano, um caráter bastante moralizado. Pois é, fica a dica aos telespectadores, para os que não leram, um belíssimo livro, Amor e Ódio, que é uma obra de referência, cuja história se passa na época, logo em seguida ao lançamento do Livro dos Espíritos, né? E uma coisa importante, o Marcos citar aqui, a amizade entre Victor Hugo e o jovem, o moço, o homem Rivail. E, Marcos, nós temos notícias de que Victor Hugo também se transformou em espírita, ele que participava também dos fenômenos de comunicações dos espíritos. Isso foi após a codificação, ou ele já se interessou pelo fenômeno antes da codificação? Os biógrafos de Victor Hugo indicam que ele já tinha contato com os espíritos antes do espiritismo surgir com Allan Kardec, mas que imediatamente após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele passa realmente a abraçar a doutrina espírita, ainda mais amigo do próprio codificador, não haveria de ser diferente. E foi até o final da vida dele, o Victor Hugo também se empenhou na divulgação das comunicações espíritas e do próprio espiritismo. Nós estamos chegando aqui ao final, né, Orson? Mas para que aqueles que estão nos acompanhando tenham a ideia do alcance, da profundidade da visão do Denisard Rivail sobre a educação e a humanidade, eu vou destacar aqui um trecho que ele publicou, que faz parte daquele plano proposto para a melhoria da instrução pública, que foi lançado no ano de 1824. Os espíritas que estão aqui acompanhando, tá, este nosso vídeo, quando eu chegar no final, muito provavelmente vão coçar aí a cabeça, mas eu conheço esse texto. Calma, que você já vai ficar sabendo. Olha só o que o nosso professor Denisard Rivail escreveu lá em 1824, abrindo aspas para ele. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafá-los do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Não se pode esperar obter um bom sistema de educação e, por conseguinte, uma boa educação moral, se não se tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos
Esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram. E a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Fechando aspas. Isso ele escreveu em 1824. Mas, ouçam, esse texto aqui é a base de um texto que está em O Livro dos Espíritos, quando ele fala da educação moral e que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E eu vou deixar aqui o dever de casa, a todos que estão assistindo o vídeo, para procurar lá no Livro dos Espíritos. É um comentário de Allan Kardec a uma questão que está lá no Livro dos Espíritos e que está na terceira parte. Agora eu vou parar as dicas. Ou seja, o pensamento dele vai, claro, numa evolução, e quando chega no Espiritismo, ele viu que ele já pensava o que os espíritos superiores estavam ensinando. Então, houve o casamento perfeito. Que bonito, hein, Marcos? Que maravilha esta aula hoje sobre o professor Rivail. Ô, Marcos, me diz uma coisa. Bom, você já deu a dica aí, terceira parte, não vai ser difícil encontrar isso. Os nossos telespectadores encontrarão com facilidade. Mas, Marcos, me diz uma coisa. Você, como educador, e você deu várias dicas aqui, você já fez referências maravilhosas ao professor Rivail, inclusive considerando a influência educacional de Pestalozzi na personalidade do menino Rivail, que se tornaria mais tarde o codificador do Espiritismo. Agora, você como educador, apesar de todas as citações que você já deu aqui, de perseverança, de renúncia, de determinação, de inteligência, o que é que mais te chama a atenção no trabalho educativo do professor Rivail? Considerando você como educador, o que é que te salta aos olhos e você destaca com grande ênfase? Que ele era um homem à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Ele fez coisas lá na França, a partir das ideias e da metodologia de Pestalozzi, que se tivessem tido prosseguimento, se o governo francês tivesse, por exemplo, colocado em prática o plano proposto aí de melhoria da instrução pública, o mundo hoje já seria outro. Com toda a certeza. Ele foi um educador pioneiro na defesa da educação moral. Ele foi pioneiro em fazer a educação para as mulheres. Então, é impressionante o trabalho dele, um homem que trabalhou sempre. Então, o que chama logo a atenção é esse, um homem à frente do seu tempo, assim como Pestalozzi também era um homem à frente do seu tempo, mas que soube perseverar, trabalhar, receber os golpes da vida, né? Mesmo assim não desistir, continuar a realizar, e que soube também se apagar, com aquela humildade impressionante dele. Ele viu, bom, agora a defesa do espiritismo é muito mais importante, porque a educação agora assume um outro papel, porque agora é o papel da educação do espírito imortal. Então, é um papel mais ampliado. Então, sim, eu sou um educador espírita. Agora eu sou um educador que defende a nossa realidade de almas imortais reencarnadas. E a reencarnação provoca uma revolução pedagógica na educação. Ele sabia que ia ser atacado, como o foi, não apenas pela Igreja Católica, mas pela imprensa. Queria perder praticamente tudo, amigos, como de fato perdeu, mas ele sabia que estava com a verdade. Ele tinha plena certeza, ele tinha os fatos ao lado dele, muito bem pesquisados. Então, foi um homem de muita coragem, de muita fé, muita perseverança. E quando ele esteve no auge, já como espírita, ali vendo as portas se fecharem, ele recebe uma comunicação do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade o consola e diz que eles estão ali para auxiliá-lo. E ele pergunta, mas até nas questões materiais? E aí o Espírito da Verdade dá uma resposta lindíssima, que diz, não lhe ajudar seria não lhe amar. Confia, segue em frente. Porque ele realmente teve momentos de quase desistência, né, de tantos ataques que ele sofria, como já havia sofrido como professor. Mas, mesmo assim, ele perseverou e nos deu esse legado todo,
como um professor, um educador e como codificador do Espiritismo. Marcos, nós estamos no ano de 2022, são 200 anos, praticamente, de quando ele era o professor Rivaio, saiu do Instituto Yverdon em 1823, estava quase concluindo o seu curso junto a Pestalozzi, e a partir do ano seguinte iria trabalhar na educação. Praticamente 200 anos que depois ele passou a semear, vindo assumir a condição do codificador. O Marcos, que luta essa humanidade para absorver todas essas lições de homens capazes, e ainda não absorvemos, né, Marcos? A humanidade ainda se rebela com esses exemplos marcantes da história, não? É verdade, Orson, mas, como nos informam os espíritos, o tempo é o grande tesouro da lei divina, é o nosso grande tesouro. Nós temos 2000 anos, mais, né? Já mais de 2000 anos de Jesus aqui na Terra e os seus ensinos. Portanto, nós estamos com as lições do Evangelho conosco há 2000 anos. O que são 200 anos de doutrina espírita? Não? É muito pouco tempo. E a evolução, do ponto de vista moral, ela é sempre muito mais lenta do que do ponto de vista intelectual. Nós temos muito pela frente ainda, tem muita coisa a aprendermos, a realizarmos, mas a lei divina é de evolução. E nós vamos chegar ao mundo de regeneração, sim, onde o bem já estará predominando sobre o mal. Mas vai levar tempo. Basta olharmos para a humanidade atual para percebermos isso, quanto tempo nós ainda temos pela frente, mas que podemos acelerar esse tempo com o bom uso do nosso livre-arbítrio. E o Espiritismo, erguendo a bandeira da educação moral, desse espírito reencarnado que todos nós somos, ele surge na face da Terra no seu devido tempo para fazer isso acelerar. Essa é a nossa missão com o Espiritismo. E Kardec, nossa, ele já visualizava isso, ele já sabia disso, ele já via isso e escreveu tanto a esse respeito. Portanto, tenhamos calma, vamos continuar a perseverar, vamos continuar a fazer, vamos continuar a trabalhar, porque nós somos semeadores desse mundo melhor, dessa humanidade regenerada, e que vai acontecer porque está nos desígnios divinos, e Jesus, que está à frente aqui da nossa humanidade, jamais irá nos abandonar. Então, fé, confiança, trabalho e esperança é o que nós temos que ter o tempo todo. Marcos, que episódio, que vídeo maravilhoso você nos proporcionou hoje. Eu talvez tenha impedido que você falasse algo aí que estava programado e talvez tenha prolongado e você... Faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar nas suas pesquisas aí? Bom, Orson, acho que nós temos que marcar um segundo programa, né? Para avançar no pensamento educacional do professor Denizar. Não? Mas isso vai vir aos poucos aí, nessas nossas gravações. Eu acho que fizemos uma boa síntese, conseguimos dar aqui aos nossos telespectadores uma ideia melhor desse homem antes de ser Allan Kardec e que precisa ser resgatado como um educador muito importante, não apenas da França, mas um educador importante da humanidade. Eu agradeço a você, Orson, por esta oportunidade. Muito obrigado, Marcos. A você que nos assiste, esse vídeo integra a playlist Vultos Históricos com Marcos Di Mário, que você pode compartilhar e conhecer os demais episódios já disponíveis. A série vai prosseguir. Nós temos vários personagens já disponíveis e que já estão circulando e vai continuar. Agradeço imensamente ao Marcos e a você que nos acompanhou. E até o próximo capítulo desses Vultos Históricos. Nós vamos surpreender você. Quem será o próximo homenageado? Até mais. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.